Bom dia. Isso, quem está vivo. Tem alguns ainda com resquício da vigília, né, mas é assim mesmo, a gente tem que despertar. A própria Bíblia diz isso, né? Desperta, ó tu que... E ele vai falar contigo. Amém. Amém? Gente, é bom estarmos juntos mais uma vez. E estamos já na linha de chegada, no final do retiro. Eu creio que Deus tem nos abençoado nesses dias, não é verdade? Aleluia. Em todos os sentidos. Quem recebeu já uma visita do Espírito ministrando seu coração. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele sempre se manifesta visando um fim proveitoso. Então o Espírito Santo, ele observa os corações e as necessidades e responde a cada um segundo as suas necessidades. Às vezes a palavra de Deus ela é explanada de uma forma única, mas a aplicação pessoal é diferente pela necessidade de cada um. E Deus vai fazer isso também nessa manhã. Bem, irmãos, eu gostaria de partir do ponto que eu abordei no primeiro dia também, que Deus é um Deus que tem um plano de restauração de todo o universo. Às vezes nós pensamos que a manifestação de Lúcifer nos céus afetou apenas o céu naquele tempo, ele caiu para a terra e ficou só aqui. Mas nós entendemos que todo o universo foi afetado. Inclusive nós também como indivíduos, como pessoas. Então Deus é um Deus com um plano de restauração de todo o universo, mas também Ele não esqueceu de você e de mim. Deus é um Deus de coisas grandes e de coisas pequenas. Às vezes Deus se concentra preocupado em restaurar todo o universo, mas ao mesmo tempo também Ele vai nos confins da terra alcançar uma alma perdida. Ele não esqueceu do homem. Por isso que nós podemos entender a grandeza de Deus. E lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós temos aqui 3 níveis de forças espirituais contrárias aos planos de Deus. Nós vimos que quando Lúcifer se rebelou nos céus, Deus o lançou por terra e eles habitaram no segundo céu. Nós falamos que o apóstolo Paulo, ele mesmo mencionava que ele teve uma experiência, ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele foi até o terceiro céu. Isso indica que nós temos o terceiro céu, segundo céu e primeiro céu. Entendemos que o terceiro céu é a habitação de Deus, onde Deus habita com os anjos, onde Jesus está sentado à destra de Deus, até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E aí ele vai devolver o reino ao Pai. E o Pai, Deus, o Criador de todas as coisas, vai reinar eternamente pelos séculos dos séculos, juntamente com a sua igreja. Então nós precisamos entender um pouco isso. A nossa luta é contra principados e potestades. Principados são príncipes. Da mesma forma que nós temos príncipes no mundo, nós temos a Dilma, que é príncipe do Brasil, nós temos o presidente da Albânia, que é o príncipe da Albânia, nós temos o presidente da Grécia, que é o príncipe da Grécia, nós temos o presidente do Egito, que é o príncipe do Egito, nós temos principados nas regiões celestes, nesse segundo céu, influenciando esses príncipes terrenos. Então toda a nação está debaixo de uma potestade. Não só os presidentes, aqueles de posição maior, mas até os inferiores, os governadores. Nós temos também classificação de príncipes menores,
nas regiões celestes. E nós sabemos que a Dilma está debaixo de uma potestade. Existem príncipes sobre o Brasil, influenciando o Brasil para a destruição. O perfil, o caráter, a natureza dessas criaturas são: ele veio para matar, roubar e destruir. Então existem principados, príncipes, tentando gerenciar a mentalidade dos governantes para a destruição, para que acabe de uma forma com a presença de Deus nas nações. Nós vimos aqui ontem sobre a Albânia. A Albânia é o país mais ateu do mundo. Qual é o nome da capital da Albânia? Tirana. Sabe o que é Tirana? É feminino do tirano, da tirania, da opulência humana. Um príncipe, para botar o nome do seu país assim, é muito arrogante. Nós somos tiranos, nós moramos em Tirana. Aqui quem manda é o homem. E assim foi a Albânia. Então nós temos que lutar contra esses principados. Então nós precisamos proteger a nossa presidente. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos orar pelas autoridades, por aqueles que estão investidos de responsabilidade sobre as nações, porque eles estão sendo afetados. Então nós temos que proteger como igreja. A presidente nem sabe disso, talvez ela nunca vai te ver, mas basta um dia você dobrar o seu joelho e mandar proteção sobre a vida dela, sobre a mente dela, sobre os seus pensamentos. Antes das últimas eleições, nós éramos visitados por toda sorte de influência. O aborto, o homossexualismo, isso são influências de principados com a finalidade de destruição. Da mesma forma que Herodes no passado tentou destruir as crianças, e dentre as quais Jesus estava nesse meio, ainda hoje, o diabo sabe que muitos líderes, muitos Moisés, muito Josué, muito Paulo, muito Pedro está vindo por aí. Aleluia. E se bobear, tem alguns aqui dentro. Aleluia. Basta você despertar. É verdade. Você sabia que Deus tem mais fé em você do que você mesmo? Às vezes você fica desconfiado, né? Você vai para o espelho e se olha lá, não estou com nada. Você está com tudo. Você é um filho de Deus, você tem dons naturais na sua vida. Você tem o Espírito Santo à sua disposição para manifestações espirituais. Jesus tem um ministério dentro da igreja para você. Você precisa tomar posse dessas verdades. Então a nossa luta é contra principados, que são esses príncipes. Nós precisamos ir de encontro a eles, lançando por terra todo o raciocínio, todo o sofisma que vem enganar os governantes para a destruição deste mundo. Não só principados, tem as potestades também. Potestades são poderes, são forças poderosas. Nós vimos no Egito, quando Deus mandou Moisés e Arão falar com o faraó, aquele que estava do lado do governante fizeram muitos poderes. Eles fizeram praticamente o que Moisés fazia, eles faziam. Moisés virava o cajado em cobra, aqueles poderosos do lado de Faraó também, porque existem poderes sobrenaturais nas regiões celestes com o fim de se manifestar também nessa terra. Por isso que às vezes a parte oculta, o ocultismo se manifesta de forma poderosa, porque existem demônios, espíritos com poderes de entendimento da natureza e das coisas criadas. Eles estavam com Deus quando a criação foi feita. Então a nossa luta são contra esses príncipes, contra esses poderes. Também diz contra dominadores deste mundo tenebroso. Para o crente esse mundo não é tenebroso porque ele contempla a face de Deus no seu dia a dia. Mas o homem que está no mundo é tenebroso. Alguns de nós estivemos lá no passado e sabemos disso. Quantos momentos de treva você teve que ser confrontado com demônios e espíritos maus?
Quantos aqui foram protegidos da morte por um triz? Há poucos dias em São Paulo, uma senhora, esposa de um empresário, morava num apartamento grande, na melhor região de São Paulo. Ela se envolveu com o ocultismo e foi. Aí chamaram ela para fazer um serviço de ocultismo numa certa região. Ela pegou o carro de madrugada, pegou algumas oferendas e foi lá. No outro dia ela tinha desaparecido. E foram ver, ela foi encontrada sem a pele do rosto, sua feição totalmente deformada. Pegaram a própria mulher e fizeram uma oferenda através da vida dela. Para essa mulher, esse mundo realmente é tenebroso. E quantos outros? Então nós temos demônios e espíritos que atuam de forma baixa, de forma para aniquilar esse mundo também. Essa é a nossa luta contra dominadores deste mundo tenebroso. E também forças espirituais do mal. Existem forças espirituais pairando no segundo céu. São forças que a própria Bíblia diz, elas levam o mal consigo mesmo. Então a nossa luta é essa. Então Deus é um Deus que quer restaurar tudo que foi afetado. Às vezes nós ficamos no nosso mundo, minha vida, eu me tornei um pecador, eu estou perdido, eu preciso da salvação. Nós precisamos entender, Deus tem um pensamento de resgatar todo o universo, todas as nações, porque os presidentes estão debaixo dessa opressão também. Por isso que Jesus falou: ide por todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação, até a plenitude de nós alcançarmos essa vitória. Então nós temos também uma preocupação de Deus com as nações, porque Ele sabe que os principados estão sendo afetados. E Deus tem levantado dentro da igreja homens e mulheres, conselheiros de príncipes e de reis. Nós temos o Billy Graham, que até pouco tempo estava na ativa. Ele era um dos conselheiros dos presidentes americanos. O Loren Cunningham também, fundador da Jocum, ele é conselheiro de muitos reis e príncipes no mundo. Quando existem situações difíceis que uma nação está enfrentando, quantas vezes o presidente manda o avião particular dele buscar o Loren, porque ele precisa de uma consulta. E o Loren vai lá aconselhar. A palavra de Deus diz que se você se colocar na mão de Deus, Ele fará você sentar com príncipes e reis. Porque você tem o conselho de Deus, você tem o entendimento de Deus. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, junto ao governador, um pequeno secretário, um jovem que já fez 15 kits conosco aqui. Hoje ele é o braço direito nos projetos do governador. E às vezes ele chega nas reuniões do governo aqui no Rio Grande do Sul, pede licença e vamos orar, vamos fazer uma oração. Já saíram secretários do governo do Rio Grande do Sul com lágrimas nos olhos, após conversar com o seu rapaz. Esse é o destino da igreja, para governar junto com Deus. Então Deus é um Deus que quer restaurar as nações, quer restaurar o universo, mas Ele também quer restaurar a sua vida e a minha vida. E o diabo também nos afetou. Então o diabo, ele tem poderes angelicais para fazer sinais nos céus. Nós temos aí ameaças de caírem meteoritos e choque planetário também, porque o universo foi afetado. Nós temos a natureza afetada. A Bíblia diz que a criação geme, ela sofre, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus têm que se levantar em posição de tomar autoridade, não só no universo,
mas também no planeta Terra e na sua própria vida. E nós fomos afetados também. Talvez não de uma forma tão grande ou poderosa como um presidente de uma nação, porque talvez a nossa responsabilidade é menor, mas o diabo também nos afetou. Mas a forma que ele nos afetou tem solução, já está vencida. Nós já temos a vitória garantida. Aleluia. Você sabia que você só tem um problema? Às vezes você olha para a sua vida, poxa, quanto problema eu tenho. Para eu sair dessa. Você não tem um monte de problemas, você só tem um. Só um. Basta você saber lidar com ele. Qual é o nosso problema? Chama-se pecado. Só isso. Se você souber lidar com o pecado, está solucionado os seus problemas. Por que você herda muitos problemas financeiros, de saúde, de relacionamentos, enfim? É porque o pecado interferiu na sua vida. E o que Jesus veio fazer nesse mundo? Em Mateus, capítulo 1, no verso 27, no verso 21, aliás, Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Sabe o que Jesus veio fazer nesse mundo? Uma coisa apenas: salvar o homem do seu pecado. Ele salvou? Você acha que ele conseguiu ou ele fracassou? Na cruz do Calvário ele falou: está tudo consumado. Eu concluí com bom êxito. Eu consegui. E a sua vida demonstra esse sucesso de Jesus na cruz? Ou não? Então você tem que ter na sua vida a essência dessa verdade. Ele veio solucionar o seu problema. Ele veio salvar a sua vida. Ele veio salvar do seu único problema, que é o pecado. Agora, às vezes nós ouvimos falar dessas palavras teológicas e não entendemos. Mas o que é pecado, pastor? Tem uma definição em 1 João que diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então Deus colocou para o ser humano uma legislação. Coisas que você não deve fazer e coisas que você deve fazer. Então, quando você transgride uma dessas normas, um desses princípios, você peca. Tem uma outra definição para pecado. Pecado é errar o alvo. Alvo, vocês conhecem aquele um parque de diversões que tem lá um alvo, tem um círculo, outro dentro, vai diminuindo até ter um pontinho. Aquele pontinho chama mosca, chama o alvo. E um crente deve sempre acertar naquele centrozinho lá. O crente tem que ser bom de pontaria. Mas eu estou falando espiritual. Você tem que acertar o alvo sempre. Quando Deus falar para você, não murmureis, não murmura. Nós fomos provados esses dias aqui na base. Nós fomos provados aqui por falta d'água. Porque nós abrimos um dormitório maior, acolhemos pessoas com maior número de consumo. Tinha aqui 14 banheiros. E nós chegamos à conclusão que nós temos que fazer uma reforma, uma mudança, um aprimoramento. E como é que você suportou isso? No tempo de Moisés não tinha dormitório, nem caixa d'água, nem... Aí chegou uma hora não tinha mais água. O pessoal vai para cima de quem? Vai para cima de Deus, né? Deus! Não, vai lá para Moisés. Moisés vai deixar a gente morrer no deserto? Lá no Egito a gente tinha água à vontade. A prefeitura lá tem a SEDAI, aqueles órgãos de água, e aí você chega, quando você vem para caminhar com o povo de Deus, a tentação chega. Então quando Deus diz para você, não murmureis,
Ele sabe que isso vai causar dano a você. Porque ele conhece os meandros do diabo, ele sabe os meandros das trevas. E ele nos protege. Quando ele diz para você, não faça isso, não faça, você não precisa nem entender. É pela fé, irmão. Deus diz, não morrer. Aí você chega para ele, mas pai, eu estou aqui com minha filhinha aqui de 1 ano, a minha de 3 anos, a minha de 4, 5, 6, e faltou água, e eu tenho que limpar o neném, eu tenho que fazer isso e aquilo. Minha filha não murmura. Porque ela sabe que isso pode trazer amargura, ressentimento, dores e até afastamento de Deus. Então, na verdade, nós só temos um problema. É quando nós não sabemos lidar com os ensinamentos, com os princípios, com as leis e com a verdade de Deus. E Ele então veio nos salvar dessa área caída que nós herdamos. Eu gostaria de ver com vocês aqui um verso em 1 João capítulo 3. 1 João 3, de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Então aqui diz que nós já somos filhos de Deus. Então, por um lado, nós somos filhos de Deus. Por outro lado, nós não chegamos lá ainda. Parece que a Bíblia, às vezes, ela se contradiz. Ela te chama de filho de Deus, mas, por outro lado, dá a entender que você ainda não consumou o ser filho de Deus. Aqui diz, amados, agora, no momento agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então você pensa assim, pô, eu já sou filho de Deus, então essa é a minha parte absoluta do meu ser. Não, nós não chegamos ainda na plenitude do Filho de Deus que nós devemos ser. Então Deus está nos conduzindo através da salvação para um momento em que nós vamos ser iguais, semelhantes a Jesus. Então nós precisamos entender sobre a salvação dos nossos pecados. Em Romanos capítulo 8, vamos dar uma olhadinha aqui, nos traz um pouco de entendimento também. Romanos 8, 22, diz assim, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança de se ver não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aqui também parece que essa palavra é contraditória. Olha só o que diz aqui. Porque na esperança fomos salvos. A esperança está onde? Está diante de nós ou atrás de nós? Aonde está a esperança? Está na frente. A Bíblia diz que tem 3 coisas importantes nos caminhos de Deus: o amor, a fé e a esperança. Desses 3, o maior deles é o amor, que vai durar eternamente. Mas para essa vida aqui nós precisamos de fé para nos manter numa caminhada de esperança até nós chegarmos lá. E aqui diz que na esperança que está lá adiante, fomos salvos. Fomos salvos, está no presente ou no passado? Passado, agora vamos entender isso. Isso quer dizer o quê? Que a salvação começa no passado e ela é concluída no futuro. Então nós crentes precisamos entender que a salvação
É um processo que começou num dia e vai terminar em outro dia. E não somente ela, nós também, não somente a natureza, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Então, enquanto nós não chegamos na conclusão da salvação, ainda existe um processo de gemer. Então, tiveram pessoas que gemeram pelo calor, outros gemeram pela falta de água, outros gemeram porque o líder pediu uma coisa e ele ficou emburrado porque queria fazer do jeito dele. Então, às vezes, nós gememos. Por quê? Porque ainda não foi concluída a obra. Quando a obra for concluída, não vai haver mais gemidos. Então, esse é o pecado habitando em nós. Faz com que a gente reaja. Mas aqui nós temos uma coisa. Por que nós fomos... no passado nós fomos salvos? Porque nós recebemos as primícias do Espírito. Então, no primeiro tempo da salvação, quando você foi comunicado pela presença de Deus na sua vida, o Espírito Santo lhe foi dado. E aí você já tem uma certeza e um sinal que você é filho de Deus. A palavra diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas aqui também diz que ainda nós não alcançamos, né? Na esperança é que somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Olha, esperança a gente não vê. Você não sabe o dia da conclusão. Quando que será a conclusão da salvação? A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados à imagem e semelhança do Senhor. Então, na verdade, nós podemos entender que a salvação, ela se dá em 3 etapas. Vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30 e 31. Aqui diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quem te salvou? Foi você mesmo ou o Senhor? Então, todo o processo de salvação tem um autor e um consumador da nossa salvação. Ele começou uma boa obra e ele prometeu que ele vai terminar essa boa obra. A única coisa que depende de nós é nós nos deixarmos ser salvos. Ainda bem que nós já estamos no caminho, nós descobrimos pelo menos no início, nos entregamos a Ele. Não é verdade? E aqui diz assim: mas vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus. Jesus nos devolveu a Deus. Nós perdemos a filiação de Deus no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, nós também caímos com Adão e Eva. A raça humana, o gênero humano, perdeu a filiação. Nós nos tornamos bastardos, filhos malditos, dignos da ira de Deus. Mas Jesus veio para nos devolver essa filiação. Ele era o Filho unigênito, o Filho amado, que Deus deu por esse mundo ao nosso favor. Mas vós sois deles, de Deus em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Então, se você quiser olhar para algo e dizer assim, contém sabedoria nisso aqui, toda essência. Se um governante um dia te perguntar, olha, o que é sabedoria, e me diz aonde que eu encontro isso, você fala, olha para Jesus, que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus é a sabedoria de Deus revelada ao homem. O homem, a forma de Deus revelar a sabedoria dele, teve que ser encarnado e ser enviado a este mundo para que nós pudéssemos ver. Um homem capaz de vencer a própria morte. Nós vemos hoje a ciência dando um duro, trabalhando duro,
para solucionar o problema da morte. E esse é o grande problema do ser humano. E se nós recuamos um pouquinho, nós vemos que o salário do pecado é a morte. Até para a morte tem solução. Não é verdade? Por isso que o crente vai ser ressuscitado, ele vai viver de novo eternamente. E aqui diz, da parte de Deus, sabedoria. Então Jesus é a sabedoria de Deus. Nele contém toda a sabedoria. E agora entram aqui 3 nomes que nós podemos identificar como a salvação dele: sabedoria e justiça, santificação e redenção. Então, se nós quisermos estudar a salvação, nós dividimos ela em 3 partes, em 3 tempos: justiça ou justificação, santificação e redenção, ou glorificação. Existem esses 3 tempos. Isso, como nós vimos, o término dessa salvação está lá no futuro.